Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Cristo Petrutino, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Hoje nós temos aqui a presença do deputado estadual Flávio Bolsonaro, que com uma gentileza excepcional veio fazer pessoalmente a entrega oficial da medalha Tiradentes, que me foi atribuída num gesto de generosidade incomum pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É claro que foi aprovado com os protestos, mas mesmo os protestos foram muito difíceis. O deputado Marcelo Freixo, por exemplo, disse que era totalmente contra, mas mesmo assim aprovava. E houve o outro deputado, Luiz Paulo, que disse assim: aprovo com total discordância. Eu não sei exatamente o que é isso, mas agradeço de qualquer modo a gentileza. Então, aqui passo a palavra ao deputado, para que nos fale alguma coisa sobre a medalha. E em seguida faça a entrega oficial. Olá, meu lugar é uma satisfação muito grande estar aqui para fazer essa singela, mas muito, muito justa, merecida homenagem. Houve alguns posicionamentos contrários também à aprovação da sua medalha, mas, como eu costumo dizer, às vezes vindo de quem vem, a crítica é um grande elogio para a gente. E acredito que eu estou aqui, Olavo, representando milhares de brasileiros e pessoas também que não são brasileiras e não moram no nosso país, não moram no Brasil, mas que reconhecem na sua figura, na sua pessoa, uma grande referência intelectual, algo que é muito carente, principalmente para nós, jovens. Eu saí recentemente da universidade, né, e sou uma testemunha ocular da lavagem cerebral que a juventude brasileira sofre nos bancos universitários. Em segundo lugar, você morar nos Estados Unidos ajuda, por mais que pareça que não, porque se você morasse em Cuba, por exemplo, acho que eu não poderia estar fazendo a entrega dessa medalha para você. Até poderia ir, só não poderia sair. Se você estivesse em Cuba, provavelmente estaria lá incomunicável, é um dos perseguidos políticos nessa ditadura que a cúpula, né, da esquerda do nosso país tanto idolatra e tanto faz referência como se fosse uma democracia. Quando essa homenagem foi aprovada, vários, mas muitos foram os contatos de pessoas que gostariam de estar fisicamente no Rio de Janeiro, presenciando a entrega dessa medalha. Inclusive, alguns, quando eu disse que a entrega seria aqui nos Estados Unidos, queriam vir também. Falei, olha, não tem necessidade, a gente vai fazer essa entrega com transmissão pela internet, porque é um instrumento importantíssimo. A gente não pode abrir mão, que não sofre censura e que nós que pensamos e nos identificamos com você, Olavo, temos a necessidade de ampliar cada vez mais esse espaço, todas as quartas-feiras, às 8 horas de Brasília, para que tenhamos uma opção, para que possamos conhecer, Olavo, um ponto de vista fundamentado, baseado, sem mentiras, com uma linguagem que todo mundo entende, que a gente não tem no Brasil. Falam tanto que vivemos uma democracia, mas a censura dos órgãos de imprensa no tocante a vários assuntos e a várias pessoas nos impede de ter acesso à informação qualificada e que, sem dúvida alguma, seria fundamental para a nossa população formar o seu juízo de valor. Então, Olavo, é do coração que eu faço, que fiz questão de vir até aqui, para enaltecer, em primeiro lugar, a sua pessoa. Em segundo lugar, os seus ideais, que são os meus ideais, que são os ideais de várias pessoas que nos assistem. Então, eu queria convidar a sua esposa para vir até aqui fazer a colocação da medalha Tiradentes no seu busto, Olavo. Né? Parabéns. Você que está em casa e quiser aplaudir também, pode aplaudir, mesmo estando sozinho, frente ao computador, que você não é maluco. Faça o que tiver à vontade. Então, agradeço de coração. Sabe que eu morei 10 anos no Rio e ninguém faz isso impunemente. A gente acariocou um bocado. Né? Meus filhos, inclusive, aprenderam a falar com carioca e riam muito da minha pronúncia paulista. O pai fala porta. Meu pai teve que só um pouco também para perder o sotaque dele no interior paulista. Ele é de registro, né, de Eldorado, paulista.
O meu pai morou nessa região. Vale do Ribeira. Então, é o Vale do Ribeira, exatamente. Então, olha, agradeço muitíssimo, né, a Assembleia Legislativa, e, sobretudo, agradeço àqueles que votaram em mim, aprovaram, apesar da discordância. Eu achei, na verdade, eu achei um gesto muito nobre deles, né? Passou, isso é uma coisa que está fora de moda no Brasil. Quer dizer, você aceitar tratar o seu adversário político como se fosse gente. Porque a norma é tratá-lo como se fosse coisa. Né? Por exemplo, agora nós temos essa Comissão da Verdade, que fica, né, chorando torrentes de lágrimas pelos terroristas mortos e não diz uma palavra de conforto, uma palavrinha de conforto às vítimas do terrorismo. Para eles, assim, não se fala disso, isso não é gente, isso é a gente joga na lata de lixo da história. Desumanizar, deformar completamente a imagem do adversário se transformou em moda. E uma nova geração que já foi educada dentro disso acha isso inteiramente natural. Como acha natural haver a unanimidade que ele disse. Você vê, durante a famosa ditadura, né, que esforço fez o governo para eliminar a esquerda política? Nenhum, ao contrário. Tem até o estudo do Ricardo Vélez Rodrigues mostrando como a intelectualidade esquerdista foi protegida pelo governo nas universidades durante o tempo da ditadura. Sem contar o fato de que a esquerda dominava toda a mídia, como eu mesmo provei numa série de artigos. Você não tinha um diretor de redação que não fosse esquerdista, era comunista militante. Isso durante a ditadura. Ou seja, muitos ficaram ricos disso. Claro, claro. Subiram na... Houve um estudo feito pelo embaixador Meira Pena que mostrou que aquele foi o período de maior progresso da indústria do livro esquerdista no Brasil. Né? Então, isso quer dizer que os militares jamais tentaram conquistar a hegemonia ideológica e muito menos o controle total da situação. Eles combateram a guerrilha, isso é outra coisa. Mas a chamada esquerda pacífica teve amplo espaço para se manifestar, e tanto que acabou criando aquele imenso movimento das diretas já, essa coisa toda. Se criou esse movimento foi porque havia condições. Se fosse em Cuba ou na China, meu filho, você não criava esse movimento de jeito nenhum. Houve o ânimo também dos militares de progressivamente liberar e trazê-los de volta, né? Agora, essa ideia da hegemonia do controle total, para essa gente, é inteiramente natural. Eles acham simplesmente natural que não exista direita, não exista oposição. Todo lugar dessa gente toma poder foi assim. Você acha que é coincidência? Né? Porque tinha uma época que era assim, a moda era jogar tudo nas costas do Stalin. Não, o malvado foi o Stalin. Digo, escuta, mas Mao Tse Tung fez muito pior. Pol Pot fez muito pior. É todo lugar que você toma poder, é assim. Claro que nem sempre é pela violência. No Brasil não precisava de violência. Por quê? Vocês destruíram toda a oposição na base de acusações de corrupção, das quais 3% foram provados. Os outros 97% não precisa provar porque o sujeito já está queimado mesmo. E hoje, ó, quando a gente se coloca contra essas ideias, somos rotulados de autoritário, fascista. O autoritário sou eu. Quer dizer, você tem a polícia na mão, você tem o controle da mídia, você tudo, e eu que sou autoritário. Vamos a merda, porra. Como é que vai ter paciência com gente que é tão mentirosa assim, tão cínica? Então, olha, eu acredito que essa homenagem tem um sentido também fazendo um protesto. Essa situação não pode continuar assim. Não é possível você ter uma corrente ideológica que domina um país inteiro e que não deixa espaço para você ver a presença do Flávio Bolsonaro ou do pai dele na Câmara Federal considerando um escândalo. Não, é um fora. Não pode ter um contra nós, não pode ter nenhum. Tem que ser um imenso e gigantesco uniforme. Amém. Sim, senhor. Todo mundo tem que ser boi presépio. Como é que é isso? E ainda dizem que eles estão pela liberdade. Eles estão pela liberdade deles. Ora, você quer até que Hitler e Stalin eram a favor da liberdade deles. Quem é que não é? Então, o difícil é você respeitar a liberdade dos outros. Mas eles não têm essa ideia. Nem a liberdade, nem a honra, nem a simples humanidade. Você vê, quando você vê algum sujeito de esquerda, uma dona Dilma qualquer, o seu Lula, o Zé Dirceu, dizia assim, olha, vocês que foram vítimas de nós, Orlando Lobeck, Mário Cordel, as famílias que nos perdoem, foi assim, na época era uma época de conflito, de violência, e fizemos vítimas inocentes, vocês nos perdoem. Quando que eles falaram isso? Nunca, isso não os ocorre. Por quê? São psicopatas, no sentido mais técnico e científico do termo. Repito, esse pessoal da guerrilha
E os líderes que nos conduzem são psicopatas. Leiam o livro do psiquiatra polonês Andrzej Lobachevsky, que chama Political Ponerology. Poneros, em grego, é o mal. Então, é o estudo psiquiátrico do mal. Você vê lá a descrição da personalidade psicopática, é a dona Dilma, é o seu Zé Dirceu, são todos esses, é o seu Franklin Martins, são pessoas que não têm os sentimentos humanos normais. O sentimento humano normal é transformado pelo espírito de autoproteção mafiosa. Só nós somos humanos. E são esses, Olavo, que estão no poder hoje e que querem reescrever a história com essas comissões da verdade. Porque tem a federal que está instalada, tem as estaduais, é tudo baseado em comissão da verdade municipal. Tudo baseado em mentira e ocultação. Eu já provei isso 1000 vezes, pô. Eu já mostrei como é que esse pessoal faz história, pô. Eles ocultam documentos. Por exemplo, ninguém pesquisa o seguinte: esses brasileiros todos que foram para Cuba exerceram cargos no governo mais repressivo e violento e torturador que tem na América Latina. Enquanto não investigarmos as atividades desse pessoal em Cuba, não saberemos o que se passou. Teve uma comprovação, Olavo, de que eles teriam tudo no nosso país em 64, menos instalar uma democracia. Se você pega a própria lei da anistia, ela alcança desde 61 até o meados da década de 80. Por que desde 61? Se eles próprios dizem que começou em 64. Guerrilha antes. Então, existia uma guerrilha num período que existia uma democracia. E como é que você explica, então, que havia toda essa orquestração, todo esse treinamento na Universidade de Pequim, na Coreia do Sul, melhor, na Coreia do Norte? Para quê? Se já existia uma democracia aqui. Obviamente, vai implantar uma ditadura do proletariado. O governo chinês, o governo de Cuba, né, os maiores ditadores que tinham no mundo, estão tão interessados na democracia brasileira, em defender a democracia no Brasil. Por que o Brasil tem de tão especial? Porque os caras que gostam tanto de ditadura na sua própria terra quisessem uma democracia na nossa. É uma coisa tão hipócrita, tão imbecil, que nem merece ser discutido, né? Mas aqui eu queria perguntar, então, para o deputado, como é que está essa luta no Brasil? Como é que vocês estão se sentindo? Porque vocês estão muito isolados, né? Olha lá, Representam uma parte enorme da população. Mas partidariamente, dentro da estrutura, né, das estruturas de cima, vocês estão sozinhos. E é muito difícil, Olavo, a gente não abre mão de fazer a nossa parte. Mas é complicado porque, pelo voto, não estou aqui fazendo nenhuma incitação a uma tomada de poder, a golpe ou a implantação de uma ditadura, não é nada disso. Mas é muito difícil no voto. O Brasil tem que passar por um longo processo de amadurecimento ainda, porque a gente sabe que, na hora de escolher os seus representantes, a maioria esmagadora da nossa população vota com estômago. Essa é uma verdade. Isso é um fato. E quando não vota com o bolso. E há essa dificuldade de pessoas que têm esse pensamento, vou colocar aqui, diferente, porque o que a gente maciçamente, o que a gente tem acesso maciçamente por intermédio da imprensa é só essa meia-verdade, é só esse lado. Pelas pesquisas, a população brasileira é maciçamente cristã e conservadora. Mas chega na hora de votar, só tem candidato de esquerda. Então você só vota na esquerda. As pessoas que pensam de uma forma contrária, não tem espaço em lugar nenhum, não tem espaço na imprensa. E aí fica a explicação que muitas pessoas o criticam, e certamente o criticam também, Olavo, pela forma como coloca algumas discussões, porque é preciso criar os fatos, chamar a atenção, tocar sobre determinados assuntos, para que isso tenha espaço na imprensa e a população como um todo tenha acesso a essa discussão. Claro. A maior prova disso é o famoso kit gay. Se não fosse uma atuação mais ostensiva do deputado Jair Bolsonaro, jamais estaremos sabendo que crianças, por enquanto, das escolas públicas, a gente não sabe qual será o próximo passo, porque quando a gente diz escola particular, eu tenho certeza que a classe média se engaja também nessa discussão, nós jamais saberíamos que havia esse incentivo à sexualidade, seja para o lado homofóbico, para o lado homossexual ou para o lado heterossexual, lá, para crianças de 6 anos de idade. Eles querem fazer clientela para os pedófilos. Quem é que não percebe isso aí? Mas note bem, todo esse negócio do sexo livre, liberação sexual, começou com um pedófilo que foi o Dr. Alfred Kinsey, que era um psicopata perigosíssimo. Tá certo? Cometeu uma das maiores fraudes científicas da história humana. Porque ele pegava estatísticas que ele obtinha entre presidiários, né? Gente que estava presa por crimes sexuais,
e vender aquelas estatísticas como se fosse a opinião da população em geral. O cara devia estar na cadeia, porra. Né? E, no entanto, tem uma autoridade extraordinária, fizeram até um filme para homenagear. Então, toda essa coisa é baseada numa fraude. Né? E o movimento gaysista vem na esteira disso aí. A gente percebe, Olavo, que é um plano realmente de tomada, não porque eles já estão no poder, mas de manutenção no poder. E, sobretudo, eles usam sempre essa coisa da família. Eu acho que é o... Claro, eles odeiam a família, porque a família é o principal núcleo de resistência à autoridade do Estado. Eles querem que o Estado seja o mediador de todas as relações humanas. Você, para chegar com a sua... Vai dar uma massa à sua namorada, vai precisar fazer um requerimento, porra. É assim mesmo, você pensa que não? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, para um pai perder a guarda dos seus filhos, é assim, a coisa mais fácil do mundo. Não precisa provar nada. A mulher chega e diz, ele ameaçou me bater. Pronto, o cara perde tudo. Tá certo? Então, as famílias estão sendo destruídas aqui por via judicial, uma atrás da outra. É que querem fazer agora no Brasil também, né? Mas é claro. PLC 122. Agora, com isso, você tem naturalmente aumento da criminalidade. Quer dizer, crianças criadas fora da família, então tem mais tendência à criminalidade. Eu acho que a gente tem muito até que aprender com os métodos que a esquerda usa para criar todo esse contexto de mentira. Porque eles pegam a bandeira politicamente correta e dentro desse projeto está essa manutenção do poder deles. Ou seja, explicando, vamos pegar, por exemplo, esse combate à homofobia. Mas ninguém é a favor, Olavo, de um cidadão pegar uma lâmpada fluorescente e dar na cara do outro na Grande Paulista, porque não é isso. Essa semana eu arrumei uma tremenda briga com os conservadores evangélicos, porque eu escrevi que o homossexualismo não é antinatural. Então tem cara que é uma realidade. Né? A briga eu acho que não é contra o homossexual. Esse negócio de rotular de homofóbico é a sua mãe. Não para com isso. Eles podiam ter defendido a causa deles de uma maneira discreta, tranquila, mostrando os gays como pessoas bem comportadas. Por que eles não fizeram isso? Por que eles escolheram o contrário? Escolheram o escândalo, a esculhambação, tá certo? O liberou geral, o carnavalista. Por que eles escolheram? Porque eles sabem que isso vai chocar o pessoal religioso evangélico. E esses caras vão ter uma reação emocional, vão investir contra o homossexualismo. Daí o que eles fazem? Usam isso, tá vendo? A homofobia. Eles usam isso como prova da homofobia. E os evangélicos, católicos, caem no engodo. E ficam numa cruzada contra o homossexualismo. Eu devia ser besteira, meu filho. O homossexualismo existe desde a queda de Adão. E vocês não vão acabar. O que nós temos que lutar é contra essa legislação que existe. Tá certo? E não questionar a questão, botar em questão o homossexualismo em si. Isso é bobagem. Né? Inclusive, porque, olha, tem um site maravilhoso que chama Gays de Direita. Eles lá denunciam toda essa coisa de que existe perseguição homofóbica. Então, olha, essas pessoas estão do nosso lado. E acredito que a maior parte dos gays estariam do nosso lado na hora que eles entendessem a mentira constitutiva desse movimento. A mentira e as ambições absolutamente psicóticas dessa gente. Então, não tem, a luta não é contra o homossexualismo, meu filho. A luta é contra, a gente pode tirar como... É contra essa ambição política monstruosa. Está tramitando no Congresso Nacional sobre esse assunto. Você pega lá o Plano Nacional do Direitos Humanos para a Diversidade Sexual, né, que é um nome né, bonito, mas no meio do projeto está lá. É cota para professor travesti, é cota para estagiário LGBT, são incentivos, né, a crianças buscarem precocemente a sua sexualidade. Como eu falei, a luta não é contra o homossexual. Não é nada da identidade gay. É essa imposição que eles querem impor identidade gay como se fosse realmente uma identidade sexual, não só identidade de gênero, como eles dizem. Agora acontece o seguinte, o cara hétero, a mulher hétero, a identidade sexual dele já vem com a embalagem, tá entendendo? Corresponde à sua identidade anatômica. No caso do gay, não. Então ele tem que criar essa identidade mediante um ritual, mediante símbolos, etc, etc. Portanto, ele tem que estar continuamente mostrando a sua excitação sexual. Coisa que se um heterossexual fizer, ele vai pra cadeia. Você tá entendendo? Se você lá passando um projeto então, que tem, por exemplo... Quer dizer que essa conduta deliberadamente obscena e chocante será reconhecida por lei como um direito. Um direito que nenhum heterossexual tem e não deve ter. O cara fica toda hora falando do tamanho do pau dele, quantas mulheres comer, é considerar um cara inconveniente. Tá certo? Pelo que está sendo proposto, lá, você está num restaurante com a sua esposa e suas filhas, almoçando. E chega um casal de barbudos e começa a se beijar ao ponto de soltar a faísca do beijo.
e você se incomoda com aquilo, se retira do recinto ou pede Coisa que se um para casal tomar heterossexual providência, fizesse, chamariam a polícia. ele vai preso. Pois é. Então, eles vão ter direitos que os heterossexuais jamais tiveram. E uma atitude que, se fosse um casal de heterossexuais, também incomodaria. E o direito de impor uma identidade totalmente construída, que não está na constituição anatômica deles. Está escrito no projeto lá, Desconstituição da Heteronormatividade. Porque há toda uma pseudociência que acredita que são construtos culturais e não coisas da natureza humana. E quando, é o seguinte, a identidade de homem e mulher é idêntica em todas as culturas do mundo. E digo mais, casamento gay jamais existiu. Você vê os imperadores romanos, que eram quase tudo gay, Nero e Calígula, por exemplo, eles fizeram casamento gay, mas não o impuseram como lei. Nem eles tiveram essa cara de pau. Ou seja, casamento gay jamais existiu em toda a humanidade. Então, significa o seguinte, a humanidade toda esteve errada, foi tudo um construto cultural, e só quem está na realidade são os teóricos do movimento gay, como o Sr. João Willis. Vocês podem acreditar nisso? Isso é uma pretensão absolutamente megalômana, louca, psicótica, tá entendendo? E é com esses caras que nós estamos discutindo. Quer dizer, a luta não é contra o homossexualismo. Uma pessoa pode ser homossexual e ser totalmente normal. O resto normal, produtivo. Olha, eu já falei para vocês, a essência da literatura católica no Brasil, a nata da literatura católica foi feita por autores homossexuais, Lúcio Cardoso, Otávio de Faria e outros. Tá certo? Então, o problema não é a homossexualidade, o problema é a imposição da identidade gay como um direito. Eu até uso um exemplo nos debates, Olavo, que é o seguinte: qualquer casal que a mulher está grávida, todo mundo torce para ver um homem ou para ver uma mulher. Ninguém torce, tomara que venha um viadinho que eu vou morrer de orgulho. Olha, se vier homossexual, não há o que ser feito. Você não vai recriminar agora, dizer que vai ter orgulho disso. Não, você pode se orgulhar por seu filho ser um bom profissional. Você se orgulha de ser heterossexual? Não tem o menor sentido. Você pode se orgulhar de uma coisa que você simplesmente gosta. Não tem motivo de orgulho nenhum, isso é absurdo. Empregado ao respeito, não há imposição e com a judicialização disso, lá. Tem cara que se orgulha, tem cara que fica falando o tamanho do pau dele, quantas mulheres comendo. A gente sabe, o cara é biruta, porra. Agora, a conduta homossexual é legitimada, e é legitimada se for uma conduta legal e decente. Agora, eles querem a legitimação de toda e qualquer conduta gay. Quer dizer que uma sauna gay, onde eles faziam um negócio, eu lembro de um aluno falar que eles faziam um negócio chamado navio negreiro. Apagava a luz e todo mundo comia todo mundo. Certo? Eles querem que a gente aceite isso como uma conduta legítima. Se você falar mal, você é homofóbico. Agora, você imagina nós querer legitimar, por exemplo, sei lá, uma suruba heterossexual, troca de casais. Todo mundo sabe que isso é uma coisa indecente e isso não é aceito socialmente. Por falar em suruba, você ficou sabendo, em função do Bolsonaro ter tomado essa postura, o Olavo, inclusive aqui nos Estados Unidos, não sei o nome agora da pessoa, do grande artista, fez um museu de cera em homenagem ao Jair Bolsonaro, em que ele aparece em imagens, em esculturas de cera, sendo enrabado por várias pessoas. Como nós, A escultura, o Jair Bolsonaro e 2 homens, outro o Jair Bolsonaro e 10 homens fazendo uma suruba. Quer dizer, é isso que a gente tem que alertar a população. Esse pessoal tem que pensar nisso 24 horas por dia. Porque, como identidade homossexual não tem base anatômica, ela tem uma base psicológica, ela é baseada no desejo. Então o cara tem que expressar desejo 24 horas por dia. Você está entendendo? Agora, se for homossexual normal, ele entende que ele só é homossexual na hora do ato sexual. Fora disso, ele não é. Agora, como tem identidade, então tem que ser 24 horas por dia, e a identidade é reforçada, é mantida na base da constante expressão do desejo. Então o cara está permanentemente excitado, só fala disso, só pensa nisso e diz que os outros que têm obsessão. Quer dizer, é uma coisa louca, psicótica. Não a gente fica com essa preocupação, olha lá, como eu falei, de estar judicializando a partir de agora, já no Brasil, isso. As pessoas entram na justiça querendo que você pague danos morais ao homossexual porque você chamou ele de viado. Quer dizer, mas ele pode chamar passeata de orgulho gay, tem tanto orgulho tem tanta necessidade de manifestar a sua opção sexual, e eu digo opção propositalmente, não orientação, digo opção sexual. A gente sabe que muitas vezes as circunstâncias, o meio também forja o caráter e as opções da pessoa, e tentam agora levar para o lado da judicialização, que é muito perigoso.
Aí daí acontece o seguinte, Porque alguns vícios começam a dar. por lei você vai ser proibido de distinguir entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Você vai ter que dar o mesmo tratamento, ou seja, você vai ter que furar seus olhos. Eu acho que a maldade é tanta, Olavo, que eles começam, inclusive, a misturar bandeiras muito mais legítimas do que essa, como, por exemplo, a questão do racismo. Ah, Eles sim, tem que colocam misturar, como claro. né, ó, somos uma Não fosse raça. Pois é, primeiro que essa questão de raça é cientificamente impossível, para não falar impossível de ser provada. Em segundo, que a gente sabe que existe discriminação racial, existe o preconceito racial. Agora, como é que a gente vai botar um paralelo a questão do racismo e a questão da homossexualidade? Eles usam isso para tentar, como eu falei, emplacar esses projetos para tornar lei. Nasce ali, Algo análogo ao racismo. Está muito longe disso. Não dá para a gente também misturar. A gente tem que tomar cuidado para que isso não seja usado como plataforma para fortalecer. Misturar e confundir é o que esse pessoal faz 24 horas por dia. A mentira está entranhada. Boa fé, porque ele não sabe responder no momento, ele aceita aquilo. E além disso, você tem esse bombardeio de estimulação contraditória, onde ao mesmo tempo você faz uma coisa como uma parada gay, que é uma exibição de obscenidade, e ao mesmo tempo você faz a exibição, vamos dizer, de poder, inclusive, essa tremenda demonstração de poder, ao mesmo tempo se faz de coitadinha de vítima inerme. Ou você é o líder de um vasto e poderoso movimento popular, ou você é um coitadinho inerme. Agora, eles mostram as duas coisas ao mesmo tempo, e essa é a estimulação contraditória para paralisar a inteligência do observador. Eles usam isso o tempo todo, tudo isso, gente. Foi bolado por engenheiro comportamental. Certo? Isso é uma estratégia psicológica de uma perversidade sem fim. E não tem nada a ver com o homossexualismo, não. O que leva o sujeito a fazer isso não é o fato dele ser homossexual, é o fato dele ter um desejo psicopático de poder e de controle. Essa é a palavra-chave. A gente percebe que há toda essa manipulação, toda essa colocação dessas bandeiras politicamente corretas, o objetivo único e final é esse, é a manutenção no poder. Sim, colocar a máquina estatal em função dos seus interesses ideológicos e financeiros. Isso é sempre interesse de grupo. É a máquina. Você quer ver um negócio que aconteceu essa semana aqui? Todo mundo sabe que o Obama tem um projeto de aumentar imposto. Né? Então está todo mundo indignado. Sabe o que acontece? No cálculo do imposto, veja que coisa. A curriola dele, todos os milionários que contribuem para a campanha do Obama, o imposto deles vai diminuir. Eles inventaram um jeito de calcular que tem alguns privilegiados. Quem são os privilegiados? Eles mesmos. Putz, essa semana aqui. Esse pessoal não tem vergonha mesmo, porra. Né? Você vê o que esse cara que botaram na presidência, o cara mente o tempo todo. A vida dele é só mentira. E tem gente que aceita. Né? Ele diz, Obama está me fazendo de trouxa, está me enganando. Me engana que eu gosto. São tudo masoquista, porra. O Obama disse que o pai dele lutou na Segunda Guerra Mundial. O pai dele tinha 9 anos de idade na época. Né? Diz que o pai dele era pastor de cabra, era contador num escritório. Tá? Diz que o tio dele libertou os prisioneiros de Auschwitz. Nenhum soldado americano jamais esteve em Auschwitz, foram os russos que invadiram. E assim por dentro, a história dele é tudo inventado, tudo inventado. Não se sabe nem se o pai dele morou com a mãe durante um único dia. Parece que foi um casamento fake que eles fizeram para obter extensão de visto, de permanência. Quer dizer, é tudo. Eu estou falando só os detalhes pequenos, né? Mas até nisso o cara mente. A gente percebe que no Brasil tem dá para fazer uma analogia lá. Quando o PT chegou à presidência do Brasil, né, em 2003, eles chegaram com base na mentira também. O pessoal vai se lembrar, eles fizeram uma campanha maciça contra deputados que haviam votado para acabar com o 13º salário, fundo de garantia, férias, e eles se intitulavam os grandes protetores desses direitos trabalhistas. Assim que assumiram o poder, o que fizeram? A primeira coisa, taxaram em 11% os nativos, os aposentados brasileiros todos começaram a contribuir com mais 11%. Mas assim, eles chegam com a mentira, se instalam no poder, e agora todo esse projeto, toda essa ideologia entranhada nas suas propostas, não tem outro objetivo senão a manutenção deles no poder. Uma coisa é o sentimento de uma vez ou outra. Outra coisa é o indivíduo incapaz, insensível à diferença entre verdade e mentira ou entre o bem e o mal. Eu afirmo categoricamente a você, essa liderança toda é psicopática, eles não têm o sentimento do bem e do mal, eles são incapazes de ter uma simpatia sincera por um ser humano e são incapazes de levar em consideração a diferença entre verdade e mentira.
São psicopatas perigosíssimos. Repito, leiam o livro do Andrei Lobachev se vocês vão entender o que eu estou falando. Ou então peguem uma ata dessas reuniões do Foro de São Paulo. Sim. Vocês vão ver claramente como é que há toda uma união entre alguns presidentes que já estão no poder hoje na América do Sul para se ajudarem e permanecerem no poder. O retrato disso foi o que aconteceu no Paraguai. Pois é. Eu fico lamentando sempre que o Brasil se coloca ao lado da banda podre Pode em ver, todas a Farc esta semana soltaram uma bomba que matou uma criança e feriu outra 6. Tem alguma palavrinha contra as Farc? Nada, jamais. Apaga a cabeça dos filhos das putas. Recebe como hóspede oficial, como o livro Dutra recebeu. É assim, porra. Então, quer dizer, quando eles fazem essa afetação de que de direitos humanos, isso é tudo farsa, é tudo mentira, as pessoas cínicas até a raiz, tá entendendo? Não estou dizendo que são mentirosos de vez em quando, não, estou falando que são psicopatas, são mentirosos compulsivos. Você pega nos fatos, né, Você pega o caso do Cesare Battisti, sobre a extradição dele para a Itália ou não. O Brasil protege um terrorista desse e o outro pegou 2 crianças lá no atentado. Amigo, faz parte do seu círculo de amizade, se ajudam. Inclusive, você viu aqueles atletas cubanos que fugiram. E Cuba deve ser maravilhoso de morar. Eles tentam sair de lá remando em cima de um tronco. Os caras preferem enfrentar o tubarão. Os atletas viram para cá e o Brasil não mandou de volta. Tubarão. Tá aí a DVI atrás de mim, tá aí o tubarão, eu prefiro o tubarão, porra. Então, eu lamento bastante, eu vejo até com pouquíssimas expectativas de futuro, pensando no nosso país, porque é o tempo todo, é o Brasil se aliando aos pensamentos do Hugo Chávez, pegando a democracia cubana como referência. Eu canso de ouvir nos debates que participo que Cuba é um país que oferece educação para os seus cidadãos. Olha, oferece educação, todos são alfabetizados e são catequizados, tá certo? E não tem a menor possibilidade que os caras têm. Você vê esses médicos cubanos de concordar do governo. Nenhum passa no exame, pô. Não estão qualificados para isso. A medicina cubana é uma merda, tá certo? Aquilo é uma fábrica de cadáver, porra. Eu já conversei com cubanos de lá, falaram como é que é o serviço. Como é que era o serviço médico lá. O cara descreveu horrores. Aí existe um cubano lá no Rio Grande do Sul, nós levamos ele numa churrascaria para almoçar. Quando terminou, ele disse, olha, hoje aqui eu comi mais carne do que durante toda a década de 90 em Cuba. Carne lá é só para nomenclatura, é só para elite, porra. A coisa é muito braba, porra. Que Cuba não tem prostituição. Não tem prostituição porque todas as mulheres se dedicam a esse ofício. Todas as mães de família, elas têm que fazer isso. Então elas dão para o turista em troca de um maço de cigarro, de $5. Você vê, se o salário é $30, $5 uma trepada, porra. É um dinheirão, né? É assim a condição de vida. E a gente não vê, ninguém dessas pessoas que se dizem democráticas, que lutaram contra a ditadura militar, se rebelarem ou falaram alguma coisa contra a ditadura cubana. Não tem sequer dó dessas pessoas, não tem sentimento. Afirmo para vocês, gente como Zé Dirceu, Lula e Dilma não tem sentimentos humanos. Eu afirmo categoricamente. São psicopatas do sentido estrito e técnico do termo. Vocês estão brincando com isso, gente. Psicopata não é que nem um louco doente mental, que você percebe a coisa na conduta. Não, psicopata você só identifica quando ele apronta uma, que você não esperava. Mas esses já aprontaram 500. Você viu o Lula quando veio o negócio do mensalão, falou, não tem problema que vai prescrever, a justiça é lenta. Comportamento típico de mafioso e gangster, porra. O Zé Dirceu conclamando a sociedade, principalmente os estudantes da Uni, a irem para as ruas e manifestarem contra o julgamento do mensalão. Pois é. Olha que ponto lá que é capaz de o pessoal da Uni vai, eles são muito bem pagos para isso. Uma instituição que hoje você olha, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso consegue perceber que aquilo é uma formação de adolescentes para compor a quadrilha do PT. 20 anos atrás, adverti o pessoal que o PT não é um partido comunista, é um partido revolucionário. Ele não veio para ser eleito, exercer o poder e depois ceder o lugar aos seus adversários no rodízio normal da democracia. Não, ele veio para mudar o sistema de uma vez por todas e se encarcelar no poder para sempre. E todo mundo diz, não, isso é exagero, etc. Você é teórico da conspiração. Teórico da conspiração, caralho, porra.
Estou falando uma coisa óbvia para vocês. E quando digo eles são psicopatas, eu digo, olha, meu filho, dá para você testar o cara, dá para fazer exame de tomografia cerebral e mostrar quais são as áreas do cérebro que funcionam. Porque psicopata é o seguinte, quando você mostra uma cena comovente para ele, com uma pessoa normal, as áreas emocionais são ativadas. No psicopata são as áreas linguísticas, não as áreas emocionais. Ou seja, ele sabe o que é emoção, ele tem o conceito, mas ele não aceita. Ele só tem. Tem duas emoções que ele tem, medo e raiva. Só isso. Agora, ele consegue fingir. E a prova de que é fingimento é que é emoção seletiva. Só tem emoção quando lhe convém, porra. Eu não consigo entender como é que a parcela maior da nossa população consegue manter na presidência do nosso país, Olavo, alguém do PT, porque não esquecendo que tem toda uma rede, tem todo um satélite em volta das pessoas, como o Zé de Seu, né? Como não consegue, quando a coisa é muito ruim, ladrões, comprovadamente. Quando a coisa é muito ruim, o cérebro humano reage, não consegue acreditar, fica em estado de estupor. Ele fala, não pode ser tão ruim, o Lula deve ser bonzinho. É que nem esse pessoal que acredita que leão é bonzinho, né? Estou lendo uma série de reportagens sobre gente que foi comida por leão, por tigre, que eles criavam em casa. Não, os animais são bonzinhos, são nossos amigos. De repente o leão comia o cara. Tá entendendo? Então, a coisa é ruim, você não quer acreditar, porra. A gente tem essa, como eu falei, acaba ficando um pouco isolado. A gente não tem, o Olavo, né, por parte da imprensa. Eu já estou generalizando, lógico que a setor não tem dinheiro, essa que é a verdade. Fácil para você debater essas ideias. Ideias, né, que hoje quem está nos assistindo tem oportunidade, Olavo, quem ainda não te conhecia, né, que vai poder, a partir de agora, acompanhar semanalmente os seus programas e ter pelo menos acesso a essa outra visão. Quanto eu ganho para fazer esse programa? Não ganho nada, fazer despesa. Quanto eu ganho para fazer vida semana? Não ganho nada, fazer despesa. Pago do meu bolso aquilo lá. Né? Então, graças a Deus, tenho alunos, não pago, tenho emprego no jornal. Então, com o meu dinheiro pessoal, sustento isso aí. Não há nenhum interesse por trás, não há nenhuma organização partidária ou ONG ou qualquer coisa por trás. Tem ninguém por trás. Né? Então, é a iniciativa individual que ainda tem alguma força contra isso. Porque esse pessoal tem todo o dinheiro do mundo. Né? Eles são os donos do dinheiro. Vocês não perceberam ainda, não? Ainda fica falando contra os capitalistas, contra os exploradores capitalistas, quando são eles mesmos os únicos exploradores capitalistas. Você conhece algum comunista pobre? Não tem. E sobretudo, eu quero que te pergunte, você conhece algum comunista que quer fazer a revolução comunista? Depois que vier o comunismo, vou voltar para casa para ser um trabalhador. Nenhum. Todos querem ir para a nomenclatura. Claro, não são trouxa, porra. Agora, eu quero ser membro da nomenclatura? Eu não. Eu estou feliz com o que eu faço. Eu não tenho nenhuma ambição de ser mais do que eu sou. Estou contentíssimo. Cheguei no topo da minha carreira. Não quero subir mais um degrau, não. Está muito bem. Só quero fazer mais daquilo que eu estou fazendo. Eu não quero ser deputado, não quero ser senador, não quero ser presidente da República, não quero ser presidente de coisíssima nenhuma, a não ser do Intermediate Institute do qual eu já sou presidente, que foi eu mesmo que inventei. Eu mesmo inventei, eu mesmo me nomeei presidente e pronto, acabou. Por isso que funciona. Por isso que funciona. Agora, você não tem que negociar com nenhum congresso nacional? Não, tenho que negociar só comigo mesmo e com a dona Rufina. Agora, para não dizer que está tudo merda, você veja, nós estamos aqui fazer uma homenagem a Dona Eugênia Ousado. Que foi um homem de uma fidelidade, de uma constância, um exemplo para todo o Brasil. Um maravilhoso, cara. E que no enterro dele ainda aconteceu esse óbvio milagre. Essa pomba que desceu e ficou 40 minutos estacionada ali em cima da cabeça dele. Pomba não fica 40 minutos em lugar nenhum. Então, isso é um sinal para vocês. Vê se vocês aprendem, meu Deus do céu. Vocês tinham um homem santo aí que não perceberam. Eu lembro até quando esse pessoal gaysista juntou para fazer um assédio judicial contra o Eugênio. Né? Fizeram assim 98 processos ao mesmo tempo. Ninguém pode se defender de 98 processos. Então quem faz assédio judicial não quer justiça. Quer amarrar a mão da pessoa. Eu não sei como o Eugênio saiu disso. Talvez o cara tenha até desistido do negócio. Né? Mas é isso que o homem recebe pela sua santidade por 70 e tantos anos de serviço prestado ao Brasil, que ele morreu com 91. Então, é isso aí, que Deus receba e que nos dê, né, o prêmio dos seus méritos incontáveis. Olavo, só então me despedindo de quem está nos assistindo, solicitando a todo mundo, Olavo, que ajude a divulgar esse seu programa semanal. Se você tem Twitter, se você tem Facebook, enfim, qualquer outra rede social que você participe,
convide um amigo para assistir, para conhecer pelo menos as ideias diferentes, mas sempre fundamentadas, e que você não vê escrito em jornal nenhum. Isso não está publicado em lugar nenhum. Então a internet tem essa função essencial na formação do nosso caráter, da nossa consciência política. Então, enquanto não há a censura também na internet, é importante que nós possamos, né, nós pensamos da mesma forma, né, que temos identidade em diversas maneiras. É lógico, Olavo, que não dá para a gente ter uma unanimidade, não é em todos os assuntos que a gente vai pensar exatamente da mesma forma, isso é impossível, mas a gente percebe que com aquelas pessoas que a gente tem alguma afinidade, que a gente reconhece como uma referência, como eu falei, ideológica, que enxerga a política com um senso crítico, como você enxerga, é importante que a gente faça essa divulgação. Foi isso, na verdade, até que me moveu, Olavo, a vir até aqui para, lançando mão desse instrumento que você criou, né, que tem certeza é assistido por milhares, não sei se por milhões de pessoas, mas por bastante gente, é que isso faz parte de um processo de amadurecimento político. As pessoas começarem a enxergar coisas que não vão conseguir enxergar nunca se basearem apenas nos jornais, em revistas, em periódicos, né, como eu falei, que são dominados, né, que as pessoas são donas desses veículos e jamais vão deixar que se coloquem ideias contrárias ao seu projeto de poder, para que essas ideias nunca vão chegar até a consciência da população. Então, é com muita satisfação que eu pude ser o instrumento de fazer essa singela homenagem. Eu espero que isso ajude a população não só do Rio, mas a brasileira, a ver política de uma forma diferente. Então, que esse seu trabalho dure ainda muitos e muitos anos. Tenho certeza que esse seu cigarro não vai ser responsável por antecipar isso. Não, tranquilo. Tá bom, Olavo? Olha, um abraço e que você se sinta abraçado por todo mundo que está nos assistindo aí. Tá bom? Eu agradeço de coração o deputado Flávio Bolsonaro, não só por essa manhã, mas por toda essa luta heróica que tanto ele, no Rio de Janeiro, quanto o pai dele no Brasil, vem desenvolvendo contra a hegemonia da estupidez. Então, eu agradeço de coração, agradeço e muito sucesso para você. Até pouco perto de você, né, tá bom? Obrigado. Um abraço, pessoal. Vai, então, nós temos aqui mais um minutinho de programa. E... Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Fale alto. É o Alexandre, Alexandre. aqui da Flórida. Olha, eu quero... não sei se você sabe do site da OAB, Observatório da Corrupção. Eu não estou ouvindo você. Está muito baixo. Você conhece o Observatório da Corrupção, o site da OAB? Da corrupção. Eu já ouvi falar, mas nunca tem um site na internet? O site na internet é www.observatoriodacorrupção.oab.org. Todo mundo devia entrar lá, sabe, e reportar aquilo que ele sabe. Ótimo, ótimo. Eu vou examinar esse site e a semana que vem prometo anunciar aqui com mais detalhe. Muito obrigado pela dica. Ok. Ok. Agora, tem uma coisa aqui que eu preciso comentar. Seguinte, tem um camarada que era um agente, um desertor do serviço secreto do Irã. Ele deu uma entrevista aqui, está escrevendo vários artigos, informando o seguinte: existem 40 mil agentes do Irã no hemisfério ocidental. Metade deles estão na América Latina e muitos no Brasil, tá? Intimamente associados a essa turma de Foro de São Paulo. Tudo preparando o momento de entrar em ação. Quer dizer, estão preparando a guerra mesmo, tá certo? Então, você tem a quinta coluna iraniana, já está aí com a colaboração do Foro de São Paulo. Preste atenção que ainda vai ter novidades, né, a esse respeito. Agora, essa semana também, para não dizer que está tudo perdido, o ex-presidente Álvaro Uribe lançou a candidatura presidencial do Fernando Londoño, que já foi ministro da Justiça na Colômbia. É um homem altamente respeitado, tão respeitado que tentaram matá-lo, né, e soltaram lá uma bomba, mataram dois assistentes dele, parece, mas ele escapou, porque ele caiu atrás de um dos cadáveres, veja você. Então, está aqui, já votei em Fernando Londoño, tá
certo? Não sou eleitor na Colômbia, mas espiritualmente vou votar. Conheço Fernando Rondon, é um homem muito honrado, muito sério, muito capaz, tá certo? E depois desse fiasco que foi o João Manuel Santos, é preciso eleger alguém que seja fiel à política iniciada pelo presidente Álvaro Uribe, que é aprovado por 90% da população da Colômbia. Tá? Então, bom, eu acho que essa semana aqui... Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô? Oi, Olavo? Eu? Fale mais alto. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Felipe, eu falo de Goiânia. Como é o seu nome? Felipe, eu falo de Goiânia. Felipe de Goiânia, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu entrei no Facebook e me deparei com uma foto no Face, onde eles colocavam assim no Facebook, Niemeyer 1 versus o nosso querido bispo que faleceu, né? 0. E quem colocou isso foi a ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. E eu fui fazer uma comparação, fui criticá-los. Nossa, eu fui insultado completamente por eles. Eles não aceitaram. A ATEA, direito, porque está muito baixo, mas eu entendi que existe esse site dessa ATEA, Associação não sei o que, dos ateus, ou dos idiotas, não sei quantos, né? São de todos idiotas, né? E analfabetos. Né? Eu fui criticado por assim, não se fala isso do comparar Niemeyer. Eu vou dar uma olhada no site deles e comento a semana que vem, porque o nosso tempo aqui também já está acabando, não dá mais para falar nada esta semana. Obrigado pela dica de qualquer maneira, prometo que vou olhar lá. Tudo jóia, muito obrigado. Tá, obrigado. Agora, só para encerrar, você viu como são as coisas aqui nos Estados Unidos. O cara que é o secretário do transporte, eles estão tentando fazer uma ferrovia, né? Trem-bala, né? Feito por uma empresa chinesa. Então, a empresa chinesa vai ter todo o mapeamento do território, vai ter acesso a tudo quanto é informação, quer dizer, um risco de segurança menor. Vai custar um dinheirão, né? E, claro, que tem gente que está contra. Daí o secretário do transporte diz, é por isso que essa merda não funciona. Você vê, na China, a China é muito mais eficiente, porque lá 3 pessoas tomam todas as decisões, aqui são 3 milhões. Quer dizer, eles são infelizes, porque aqui a coisa tem que passar por consulta popular, né? E quer reduzir para 3, né? Seria o Obama, o Eric Holder e provavelmente a dona Michelle, né? Que vão mandar no país. E o cara tá tristinho porque isso não aconteceu. Você faz a declaração, a apologia da ditadura aqui, né? Ainda tem gente que acha que é força de expressão. É como o Hitler, quando disse que ia matar todos os judeus, fala, não, ele não vai fazer isso, é força de expressão. Né? O Lenin, o pessoal na Europa, diz, não, ele não é comunista, não, ele só está se fazendo de comunista, na hora que ele vai ficar bonzinho. Sei, conheça essa história. É a história do tenta que o leão é manso. Hein? Você sabe a história, né? Quando ele foi no circo, o circo estava cheio, ele sentou entre 2 tábuas, o saco dele ficou bem ali no meio. Daí, de repente, o leão escapou da jaula, todo mundo saiu correndo, e ele, tenta que o leão é manso. Tá? Então, essa é a psicologia de muita gente no Brasil. Tá? Então, olha, muito obrigado novamente por essa homenagem, muito obrigado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todos que votaram a favor, mesmo não gostando. Né? Então, até a semana que vem, muito obrigado.